O Criador só é amor para quem é amor. Não se engane. Nós estamos estudando a Bíblia Codex, que explica as outras versões de Bíblias. Aquelas que vocês têm aí e que eu também tenho aqui várias versões. Todas aquelas versões estão explicadas aqui na Codex. E nós vamos então para o segundo vídeo sobre Apocalipse. Quando a gente fala de Apocalipse, nós estamos falando de revelações de algo do futuro. É isso que a gente vê nas pregações que nós percebemos quando estamos assistindo ou participando de um evento em uma denominação, em uma determinada, assim chamada igreja. Sabemos que igreja são as pessoas, o ajuntamento que estão buscando a evolução da consciência. E hoje eu tenho aqui algo que eu tirei para a gente refletir nele. Do capítulo 2, no finalzinho já do capítulo 2 do Apocalipse da Bíblia Original Codex, que é a explicação. E aqui, então, Jesus vai trazendo palavras para as igrejas, que nós já vimos o que são as igrejas, as 7 igrejas, que nós encontramos ela aqui na Árvore da Vida. E o que está dito aqui é o seguinte: a natureza e o poder que tenho, depois de voltar da terra, eu a darei a todos que vencerem. O título que todos os reis almejam e que só eu tenho, também a darei a vocês. O título de estrela da manhã, Lúcifer, os portadores da luz. Então, Jesus está passando uma mensagem. E ele está dizendo que ele tem um título, e esse título é portador da luz. Se a gente vier aqui na Árvore da Vida, nós vamos encontrar aqui Keter, que emana a luz para todas as outras Sefirot. Então, Cristo, ele é representado aqui na Árvore da Vida, nessa manifestação, a maior manifestação do Criador, e ele vem então entregando a luz para todas as outras Sefirot, que nada mais são estados de consciência do ser humano. Então, nesses estados de consciência do ser humano, nós, seres humanos, vamos recebendo essas informações e vamos adquirindo ela em forma de luz, de conhecimento, de evolução, para nós continuarmos essa busca, para a nossa correção e um dia voltarmos a ser como ele. E aqui ele tem uma promessa para nós, que ele diz assim que ele vai nos dar, né, o título estrela da manhã, Lúcifer, os portadores da luz, que só ele tem, ele vai dar a todos aqueles que vencerem. Que vencer o quê? Que vencer esse crivo, essa vida holograma, essa vida 18 incompleta que nós estamos passando por ela. Então, quando fala-se de Apocalipse, a primeira imaginação que vem é de um futuro, porque o futuro nós podemos imaginar, é algo que vai acontecer. Porém, nós temos que ver que nós só podemos medir o presente. O passado fica na memória, nós temos que buscar ele, em estudos, em pesquisas, conhecer o passado para saber um pouco do que vai ser o nosso futuro, mas através de imaginação. Então nós só podemos estar olhando, percebendo o presente. Aqui nós temos no quadro uma aula que vai falar sobre a diferença entre o espaço e o tempo. Então, quando se fala de Apocalipse, a primeira coisa que vem em mente é algo que vai acontecer no futuro. Bom, vai acontecer no futuro, porém muitas coisas já aconteceram e estão acontecendo. E não é uma obra mística, não é uma obra que vai aparecer seres extraterrestres no sentido de vir e trazer algo que a humanidade nunca percebeu, porque isso é obra do próprio homem, da escolha desse homem que está aqui, passando por esse crivo, e muitas vezes ele não está sendo aprovado
e ele está então trazendo todas as energias quânticas negativas e ele está materializando esse ego nele. E esse ego vai se materializar em um ser, em um homem, por permissão do Criador, e esse homem é o que vai fazer com que tudo o que está escrito no Apocalipse venha a acontecer. Porém, é a permissão do Criador e é uma manifestação dele através desse ser, desse homem, para acontecer então o que está previsto aqui em Apocalipse. Vamos falar então um pouco do espaço-tempo, para a gente entender o que é que o Criador, através de Jesus Cristo, deixa marcado aqui, ele fez uma promessa que aqueles que vencerem o crivo, ele vai dar a ele esse título também. O que será esse título? É a onisciência. É um estado de consciência que nós vamos ter parecido com ele, porque nós vamos subir até Keter. E nós vamos receber então essa junção, nós vamos estar junto com ele, ser um com o Pai, como ele disse. Aqui nós temos uma representação do nosso universo físico, que é Malhut. Essa representação desse universo físico, quando se fala de um universo físico, de Malhut, nós estamos falando de majestade. E se existe a majestade, então é porque existe um rei. E esse rei é o que define leis, define lei moral, porque um rei ele coloca leis e os seus súditos acabam cumprindo essas leis. Então Malhut é o nosso estado físico que tem que cumprir determinadas leis. E essas leis são as leis que estão implantadas em nossa consciência. Nós sabemos que temos que fazer o bem, mas também podemos escolher o mal. Existe a liberdade de ação, que é chamada de livre-arbítrio, que nós podemos fazer escolhas. E nessas escolhas, ou nós fazemos a correção que é necessário, ou não. Então, quando nós morrermos, vamos dizer assim, nós vamos acordar para um estado onde a morte será na matéria, porém a nossa imatéria não vai morrer. Aí depende da escolha que fizemos em vida para sabermos o que será do próximo passo nesse mundo vindouro que nós hoje só podemos imaginar, o futuro nós só podemos imaginar, o passado está na memória, aquilo que já aconteceu, mas eu percebo apenas o presente. Vamos ver isso aqui. Então Malhut está aqui. Esses pontilhados aqui, ele está representando a parte depois de nossas percepções da árvore da vida. Essa Sefirot representa então estados de consciência nossa, e esse círculo pontilhado está representando aquilo que segura essa árvore da vida, que são as nossas qualidades, os nossos estados de consciência, que segura ele nesse mundo físico, em Malhut. Então ele é chamado de rei, porque ele está parado, ele é um eixo, vamos dizer assim, onde a Terra, nós estamos falando de Terra, mas vamos falar do universo todo, tudo que é físico, tudo que foi criado ali depois do Big Bang, ele está sustentando, tudo que está sustentando, porque ali em Tessalonicenses diz assim que tudo foi feito por ele, para ele, e tudo está sendo sustentado por ele, em suas mãos simbólicas. Então é isso que representa aqui, esse estado que está olhando para esse mundo físico, um olhar simbólico também, e está sustentando esse mundo físico. Ele olha o nosso espaço, onde nós estamos, que já vamos entrar na diferença entre o espaço e o tempo. Ele olha o espaço, ele está no espaço, mas porém ele não interage nesse espaço. Então a interferência de Deus não acontece da forma que se explica por aí. Ele está apenas fazendo parte desse espaço, ele está vendo esse espaço. É como que eu olhasse aqui, pela minha janela, eu estou ocupando esse espaço aqui. Eu vejo mais espaço lá, porém eu não estou interagindo naquele espaço e não é necessário que eu esteja lá para eu saber que esse espaço existe.
Então o nosso universo físico, matéria, ele é um espaço onde o Criador, como o Criador é o todo, o Criador está nele, mas ele não está interferindo nesse espaço. Já o tempo, ele é um pouquinho diferente, porque se eu estou aqui, eu percebo o tempo existente nesse exato momento. Como eu disse, eu posso estar em minha memória imaginando algo do passado e também imaginando algo que vai acontecer no futuro. Porém, o que eu vou fazer amanhã, eu não sei. Eu posso fazer escolhas hoje que vão me dar a oportunidade de ser alguém amanhã. Mas essas escolhas, então, ela é chamada de livre-arbítrio. Porém, eu só vou colher o bem se eu fizer o bem. Então, se eu fizer uma escolha para o bem, a minha colheita será boa. Se eu fizer uma escolha para o mal, a minha colheita não será boa. Então, o livre-arbítrio, a liberdade de ação, ela tem então que ser passada por um filtro em nossa consciência, levado à nossa razão, para sabermos então qual caminho devemos tomar. Então nós estamos aqui, percebemos o espaço e não é necessário interagirmos com ele. Porém o tempo, nós só estamos percebendo o tempo presente. Passado é memória, futuro é imaginação. Aqui, quando falamos de Malhut, nós temos uma percepção que ele está ligado a Rockman. Quando a gente fala de Rockman, nós estamos falando de algo parecido com água, que é aquilo que já existia. Água no sentido de eternidade. Não é essa água que nós estamos falando aqui, que é a água matéria. É uma água de eternidade que nós podemos perceber então ela como a grande sabedoria vinda do nosso Criador para nós, que ela é chamada também de luz da misericórdia e que tem um sentido simbólico no dilúvio. Então, quando a população recebeu a água da misericórdia lá no dilúvio, ela foi afogada, o ego deles passou por uma morte, vamos dizer que seja a primeira morte para a limpeza das escolhas erradas, as escolhas egoístas da humanidade. Então, a sabedoria, quando nós a buscamos, nós estamos dando um banho em nossa ignorância. E através dela, nós vamos passar por um estado onde nós já falamos que Biná é o entendimento. Então lava-se esse ser humano e ele recebe então o entendimento. Quando se fala de Biná, entendimento, está relacionado ao fogo. Quando está relacionado ao fogo, nós podemos perceber então que vem aí a segunda morte. Porque Biná nos dá então o entendimento que nós retiramos da sabedoria, que é Rockman. A sabedoria penetra Biná, ela vai nos trazer então o conhecimento, e esse conhecimento então queima o nosso ego, queima a nossa ignorância, destrói aquilo que nós não sabíamos. Agora nós passamos a entender as coisas. Quando passa-se a entender as coisas, então aqui está o fogo queimando. É o lago de fogo que queima a nossa ignorância e nos traz ao conhecimento as coisas que aí nós vamos entender em Apocalipse. Por quê? Porque a partir do momento que você se banha com Rockman, você tem a primeira morte, que é o dilúvio, que a água da misericórdia te ilumina, te traz a esse mundo penetrada por Rockman. Aqui vem então a segunda morte, que é o fogo, o lago de fogo. Esse lago de fogo simbólico, porque Biná representa o fogo, vai lavar você da sua ignorância. Nós estamos então nesse mundo físico recebendo um banho e uma limpeza do fogo. Porém, aqueles que não passaram pelo crivo
aqueles que não estão na promessa feita aqui por Jesus, eles não vão conseguir passar por esse fogo. Eles, lá atrás, quem não estava dentro da arca, a arca era simbólica e representava, então, a proteção divina, o entendimento que eles tinham tirado lá da sabedoria, representada por Noé, quando ele construiu essa arca, eles morreram. Então os que ficaram foram salvos. E da mesma forma será para o lago de fogo. Porque aquele que não está preparado para receber o crivo da vida, aquele que se deixou dominar-se pelo ego, pelo estado de egoísmo, e não fez a sua correção, quando ele passar pelo batismo, assim chamado de fogo, ele não será aprovado. O joio será arrancado e queimado, e o que ficar será então o trigo. Será esses que eu vou ler de volta, que estão na promessa que Jesus deixou aqui no capítulo 2 de Apocalipse. A natureza e o poder que tenho depois de voltar da terra, eu a darei a todos que vencerem, o título que todos os reis almejam e que só eu tenho. Também eu darei a vocês o título Estrela da Manhã, Lúcifer, os portadores de luz. Ou seja, aquele que for vencido, né, aqueles que vencer, né, foram os contemplados, os que forem crivados e vencerem, eles vão receber esse título. Ou seja, o que será essa luz? É a luz do entendimento que vai estar levando ele a quê? Ao tempo de onisciência. Então, quem passar por esse fogo, por Biná, quem receber a sabedoria e passar por Biná, vai estar então preparados para a onisciência. E é isso o que é voltar ao Criador, é isso que é ser um com o Criador, um com o Pai como eu sou, sede santo como eu sou, as promessas que Jesus deixou para nós. Ou seja, os ensinos, as instruções, as aulas que ele passou para os seus discípulos e que estes deixaram registrados para nós e que nós estamos buscando esse conhecimento para poder vencer esse crivo da vida. Porque quando nós então morrermos, é a nossa matéria que vai morrer. A nossa imatéria, ela vai permanecer. Permanecer aí para enfrentar esse lago de fogo, essa colheita do joio, e ver se ele é joio ou se ele é trigo. Essa é a nossa escolha. Quando nós fazemos aqui então esse livre-arbítrio que temos no presente, quando nós estamos no presente, nós percebemos ele e fazemos a escolha. Nós temos a liberdade de nossa ação. E é nessa liberdade de ação que nós vamos então conseguir esse estado de consciência elevada, ampliada, e passar para o mundo vindouro, aquele que almejam-se passar de uma forma aprovada, porque senão o fogo vai destruir. Aquela energia quântica negativa chamada Satã, ela vai destruir, ela já está destruindo a humanidade. Doenças físicas e etc. Destrói a grande entidade que nós temos, que é o nosso planeta. O nosso planeta é uma entidade viva, Gaia. Ela está nos dando vida. Porém, esse ser humano que está tomado pelo ego, ele é considerado um vírus para essa terra. Um vírus para esse ser, essa entidade que nos dá a vida. E nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mudar. Nós temos que entender que Apocalipse é algo que está em nossas mãos e somos nós que temos que fazer a diferença. Porém, não vamos conseguir impedir daquelas promessas acontecerem, porque aquilo ali foi uma viagem no espaço-tempo, onde João foi no amanhã, mesmo estando na imaginação, mas ele foi levado para esse amanhã,
E ele viu as coisas acontecerem. E ele relatou. Mas tem coisas que ele não pôde escrever. E nós veremos em próximas aulas mais informações, mais conhecimentos para nós podermos ser aprovado nesse crivo. E não se engane, o Criador só é amor para aquele que é amor.